Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo com o nosso querido doutor, psicólogo e pastor Egnaldo Pinheiro, é o nosso No Divan da Rede. Toda quinta-feira a gente sempre está aqui trazendo para você que está aí ligado com a gente, né? Sempre um assunto interessante que normalmente, né, doutor Egnaldo, ou a pessoa já passou ou conhece alguém que está passando. É mais ou menos isso, né? Então, deixa eu, antes de a gente entrar no assunto, deixa eu primeiro dar, claro, um bom dia ao nosso querido doutor Egnaldo. Bom dia, querido. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Tudo em paz. Me ouve bem aí? Com certeza. Ouvo bem. Né? Hoje, né, doutor Egnaldo, hoje o assunto aqui é transtorno disruptivo do controle de impulsos e da conduta. Traduzindo, simplificando o negócio, o que é isso, doutor Egnaldo? Pois é, esse é um tema que está lá no nosso manual, né, de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, lá no DSM-5, lá de 2014. Geralmente a gente vê muito isso acontecendo na prática, tá? E aí, vamos lá pensar o que é disrupção, né? Disrupção você procura no dicionário, ele vai estar em várias disciplinas, e entre elas é aquela que rompe com alguma coisa que é normal, né? Então, a gente vai observar quais são os problemas de autocontrole que vão acontecendo. Tem alguns que são já diagnosticados, tem o nome, e na prática a gente vê aqueles acessos de raiva. A gente vê assim, uma juventude aí que às vezes não consegue lidar com a frustração, que temos falado muito aqui, e no final acabam causando danos a terceiros, né? O que aconteceu? A gente vai observar que é um comportamento pouco controlado que viola o direito dos outros, né? De normas sociais relevantes, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem, só vi depois, né? Quando estavam já julgando, ou seja, julgando ou procurando, né? Para ver uma pessoa que pegou um animal, ele com o cachorrinho dele, e socou ele numa grade, né? Que feriu. O bichinho depois foi recolhido, foi adotado, e essa pessoa foi indiciada, estavam procurando para ser indiciado por maus tratos. O que aconteceu? O que foi ali? Que acesso de raiva foi aquele que causou danos a pessoas, animais ou a terceiros? No caso dele, ele fez isso com um petzinho que estava ali na corrente com ele, que foi jogado lá numa grade. Então, às vezes a pessoa ela entra num transtorno. É claro que não é porque tem um transtorno, porque acontece isso, que ela também não vai se responsabilizar pelos atos, pelas suas atitudes. Que a gente tem que tomar um cuidado, né, pastor? Porque tudo a gente vai colocar lá, mas ela estava doente. Sim, mas até aquele momento que houve o rompimento, a disrupção do seu controle, até então você estava num controle, até então alguma coisa. Então, às vezes é a brincadeira que acontece com um amigo, e ele acaba não conseguindo dar conta, brinca com o outro, mas ele não aceita a brincadeira, né? A gente via isso muito e acaba saindo da normalidade. Então, tem alguns transtornos, nós já falamos de um algum tempo atrás, tá? E hoje vamos estar iniciando sobre um outro. Mas a base mesmo o que ele vai trazer são esses critérios para o transtorno de conduta. Vamos lembrar que o nome é transtorno disruptivo do controle de impulsos e da conduta. Essa é a introdução que a gente está fazendo hoje. E a gente tem os impulsos que acontecem naquele momento, né? Então tem alguns que a gente vê assim, pouco falado, mas a gente vê aquela piromania, por exemplo, né? Aquela pessoa que tem a mania de aquela coisa de colocar fogo, né? Quer ver incendiar e acaba causando transtorno a outras pessoas, a patrimônios, e isso tudo são crimes, mas também entra na questão que a pessoa precisa ser avaliada, precisa ser também
se percebe entrando nesses transtornos tem que ser tratada. Muito bem. Doutor Aguinaldo, a primeira pergunta que eu queria já fazer para o senhor é o seguinte. Por exemplo, esses ataques, né, vamos dizer assim, de explosivos de alguém, né? Claro, nem sempre, o senhor já até falou aí, comentou ali muito rápido, mas nem sempre vai ser, claro, um problema, né, psicológico e tal, né? Às vezes o cara perdeu mesmo ali o controle no momento e tal, né? E teve um dia de fúria ali, um ataque de fúria ali e tal. Mas, claro, o nosso foco hoje é o transtorno, né? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Sempre essa pessoa que tem, né, um ataque de fúria e foi identificado que ele tem ali um transtorno e tal, a primeira pergunta que eu quero fazer é, claro, existe uma história de vida desse indivíduo para que ele pudesse desenvolver esse transtorno, né? E normalmente essa história de vida seria algum trauma? Então, a questão, geralmente a gente procura se há algum trauma, alguma fonte da criação, pode ser ou não, né? A gente precisa estar atento qual é a forma que essa pessoa aprendeu a lidar. Geralmente, muitos deles começam a entrar num transtorno por não conseguir ouvir um não. Mas qual é o trauma? Nunca foi dado limitação a ele. Então, é uma explosão comportamental que pode acontecer e o impulso agressivo. Tem pessoas que, às vezes, na forma do cuidado, do trato, né? Já falamos aqui algumas vezes que tem pessoas que ela, no meio em que vive, já é um meio agressivo. A família, o comportamento, o local, e essa pessoa ela já vive naquela tensão de alerta o tempo todo e a forma dela lidar com a situação é ser agressiva. E então a gente precisa observar se esse é um comportamento dela e se ela está tendo esses ataques, o que vem acontecendo em relação a esses ataques. Porque esse daí está dentro de um impulso. E ele não está tendo controle do seu impulso. Vamos supor, a gente tem aqui um dos transtornos, eu vou falar os que a gente tem aqui, né, no DSM-5, e um deles é chamado de transtorno explosivo intermitente. Então, a pessoa, muitas vezes, ela entra nesse transtorno de agressividade, de resposta, ela pode não causar mal ao outro, né? Ela pode não causar nenhum dano, mas ela explode com muita facilidade. E isso acontece, por exemplo, num período 3 vezes, num período de uma semana, por exemplo, né? E aí o que está acontecendo? São 3 explosões comportamentais. Aí pode acontecer dela estar envolvendo danos ou destruição de propriedade, agressão física, né? E isso num período de um ano. Né, ela está acontecendo isso, essas explosões, então lesões físicas, então ela tem isso aí. Esse é um diagnóstico que está, por exemplo, dentro do transtorno explosivo intermitente, né, que ali na critério diagnóstico você vai encontrar lá F63.81. Então a gente precisa estar atento que sim, eu preciso me resguardar, por isso que dentro da psicologia, por isso que dentro do setting terapêutico ele vai passar por avaliações para ver se isso que está acontecendo é decorrente de algum trauma ou não, né? Ou de comportamento que ele já foi criado. Nós vamos encontrar pessoas que têm, e às vezes a gente tem contato com pessoas que têm um transtorno, que ela tem uma psicose, que seja qual for, que na crise ela é agressiva, mas mesmo na agressividade dela a gente encontra pessoas que são extremamente educadas na forma de lidar com o outro. Então, o que pode ser causado? Será que tudo isso é trauma ou não? Só vai se saber quando está passando pela avaliação de onde veio, de como surgiu, e pode ser muito assim, de trauma ou a forma que foi criada, aonde ela esteve, né? Então a gente vai encontrar isso daí.
como também o trauma pode acontecer. A gente vê hoje, não se fala muito que a gente está num período muito distante, né? Mas geralmente os ex-combatentes, os pracinhas, né? Muitos voltaram com traumas de que por causa da vivência em que estavam, a agressividade ficava grande. O impulso na conduta de explodir era muito rápido. Sim. A gente, inclusive, usando esse exemplo aí, a gente vê muitos, assim, vamos chamar de cortes na internet, e às vezes até mesmo alguma reportagem e tal, de ex-combatentes, né, por exemplo, nos Estados Unidos, que mandou muita gente ali para o Iraque, né, enfim, e lá eles viram muita coisa terríveis, né, muitas coisas terríveis, melhor dizendo, e a gente vê que isso, inclusive, é muito retratado em filmes e tal, né? Essas Sim. pessoas cheias de problemas, enfim. Mas, doutor Ignaldo, tem uma outra situação também que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente, que o senhor trocasse em miúdos. Normalmente também a pessoa, quando ela está numa espécie de abstinência, ela tem esses tempos de agressividades, assim, né? Ela tem esses tempos explosivos. Não sei se todos, né? Mas pelo menos assim, até onde eu sei, tem alguns deles que também sofrem com isso, né? Eles ficam meio que descontrolados, né? Então, aí a gente já está partindo, né? E é bom o pastor trazer para a gente poder estar trabalhando isso, né? Porque assim, ele já está partindo de um momento que ele está tentando sair de um vício, né? Por isso que dependendo, né? E a gente vê a questão quando a pessoa ela está num vício, né? Nós até falamos na semana passada do chocolatra, por exemplo, né? É aquela pessoa que precisa daquela substância, ela é viciada, então ela está trazendo vários problemas para a sua saúde por causa daquele vício, a compulsão de comer chocolate, a compulsão de usar alguma substância e a tendência realmente que na abstinência essa pessoa fica agressiva. Mas olha, você já tem um diagnóstico do que está acontecendo. Agora pense naquela pessoa que você conhece ela a vida toda, ela é uma pessoa que dentro de um padrão aceitável, porque o que é normalidade, né? Geralmente a gente pergunta isso para quando a gente está conversando com jovens, com crianças. Hoje, por exemplo, nas escolas, você vê, você tem todas as classes sociais de alunos numa escola pública, né? Na escola que ali tem a vivência, cada cuidado deles. E cada criança ele traz uma história de vida, cada pessoa, cada adolescente, cada jovem traz uma história de vida. Dentro da normalidade, tem aquelas condutas que são aceitáveis, né? A conduta de boa convivência, de relacionamento, e de repente essa pessoa em algum momento começa a ter explosões de raiva. O que está acontecendo? Vai se perceber dentro do grupo social ali, daquele momento, que há alguma coisa diferente, há alguma coisa acontecendo. Por isso que nas escolas assim, é muito importante a presença, né, o papel dali do educador, do professor ali, né, a gente quase não imagina, né, a gente fica, hoje é tão comum, né? Mas você vê assim, o professor ali é aquela pessoa que numa sala com os alunos, ele está observando, ele está olhando, ele está sendo sensível ali a cada um. Aí vem o pedagogo, né? E vem aquela que vai poder orientar quando percebe uma dificuldade. Então ele percebe tanto aquela criança ou aquele adolescente que fica embotado, que se fecha e não consegue dar conta, quanto aquele que começa a ter explosões ali. Então nós estamos pensando naquela criança ou naquela pessoa ou naquele adulto que em algum momento da sua história ele rompe, né? Ele sai dentro daquela normalidade, ele começa a ficar agressivo verbalmente. Tem aqueles que ficam só agressivos verbalmente. Tem aqueles que na explosão de raiva ele sai da agressividade verbal e parte para uma agressão física. Tem aqueles que se autoagridem. Então, o que está acontecendo? Aí
volta à questão da investigação. Pode estar acontecendo algum problema emocional dentro dele, dentro da família, na sociedade em que ele vive, né? Algum alerta que está acontecendo. Então, assim, você só vai saber mesmo, ou até mesmo um trauma na sua vivência, né? Porque você vai perceber no momento em que vem acontecer e você vai conversar com a pessoa e só a própria pessoa pode trazer à tona, pastor. E Muito também bem. tem outro detalhe, quando o pastor fala de trauma, e é interessante a gente observar, na criação, na forma que lidamos com os nossos filhos, falamos algumas palavras para eles, né? E dependendo da circunstância, naquele momento ele pode não dar atenção, né? Ou se sentir desvalorizado ou não, às vezes a forma da comunicação, e lá na história de vida, em algum momento aquilo vem como um gatilho. Alguma coisa semelhante, não foi aquela história lá atrás. E aí é a questão do trauma. Por exemplo, ele está sublimado, ele não está ali, não está percebendo, e lá na frente acontece algo semelhante, que o que volta para ele naquele momento não é o que está acontecendo, mas a história passada. É a questão do trauma, quando o pastor fala. Então, realmente, um trauma pode desencadear um momento de agressão, ou então, como estamos trabalhando aqui, o controle dos impulsos. Então, o TOD, por exemplo, que a gente vê mais em criança e não em adulto, quando ele chega à sua juventude, geralmente não tem, é raro acontecer no adulto, que é o transtorno opositor desafiador, mas quando acontece, aí você vai observar que é algo que começa a prejudicar ele e a sociedade, né? Então a gente vê muitos casos que podem surgir. Aquela pessoa que não consegue segurar a compulsão de furtar algo, que é o cleptomaníaco, né? Que ele furta algo que às vezes ele não tem necessidade. E é do próprio amigo, né? Então está num transtorno de impulso e de conduta. Ou seja, é um problema de caráter, um problema de conduta, mas ele não consegue dar conta. Então, quando é pego, e aí fica com medo, tem os traumas, o medo de ser pego, aquilo tudo, mas no dia que isso é descoberto, ou que ele dá conta, ele vê que ele precisa de tratar. Você falou sobre TOD. Fala pra gente o que é isso, que transtorno é esse, doutor Aguinaldo, rapidinho, já que você tocou no assunto, agora, por favor, esclareça o que se trata. Então, nós vimos um dos nossos programas, e possivelmente eu devo trazer novamente, né? Que é o transtorno desafiador, transtorno opositor desafiador. Geralmente é aquela criança ou aquele que a gente, igual nós vimos, é raro acontecer a partir dos 18, 19 anos, pode acontecer, surgem, né? Alguns casos na idade adulta, mas é raro, o se vê mais na criança, que ela não consegue lidar com figuras de autoridade, ela desafia todo o tempo, ela se opõe, ela não consegue respeitar normas, e a gente vê às vezes criança na escola que você tenta todos os jeitos, ele fala, até você consegue com uma boa conversa, um trabalho que ela não vai, assim, no geral, né? Ela não vai desobedecer, daqui a pouco ela não consegue, ela está lá, o impulso dela é justamente desafiar normas, desafiar a conduta ali, você quer que todos estejam juntos, ele não consegue dar conta disso dali, e às vezes isso causa problema para ele mesmo, para essa criança, porque não só atrapalha no aprendizado dela como dos outros, mas também ela não consegue lidar com esses impulsos, por mais que ela perceba que esteja errado, quando consegue perceber que vai sendo orientado. E aí ela não consegue obedecer a figura. Às vezes tem uma figura que ela consegue obedecer, está ali, a mãe ou o pai, mas geralmente ela sempre quebra as normas de uma forma geral. Sempre ela vai no oposto, né? E o prazer dela é o desafio de fazer o que não deveria fazer, o errado, né? Então a gente vê assim acontecendo. Mas vamos lembrar, depois a gente pode falar mais, trazendo toda a questão como o DSM-5 apresenta. Mas geralmente, quando ele vai chegando na juventude, na idade da adulta, ela não traz esses traços, né? Esse comportamento. Quando acontece fora disso, tem um outro nome, a gente pode procurar e trazer para que possamos falar aqui também. Mas é um transtorno de impulso da conduta, né? Só para ter uma ideia, olha quantos que são, né?
já que a gente falou do TOD, né? Ó, tem o transtorno de oposição desafiante, que é o TOD. Tem o transtorno explosivo intermitente, que é o que eu vou dar uma introdução aqui. Tem o transtorno de conduta mesmo, transtorno da personalidade antissocial, a piromania, cleptomania, né? O transtorno não especificado, que aí inclui outros transtornos, tipo o déficit de atenção, TDAH, né? Que também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente vê porque ele rompe com o que é normal. Então precisa só ser cuidado. E todos eles têm como ser cuidado, têm como ser tratado, tem como ser auxiliado essa pessoa que está vivendo nesse sofrimento. Maravilha. Doutor Aguinaldo, voltando agora à questão dos ataques de fúria, né, que as pessoas têm momentaneamente e alguns repetidamente, né, que aí é onde está pode ser o transtorno. A frustração também, a pessoa que vive frustrada com alguma coisa, ela também pode desenvolver, não é, esse tipo de transtorno, não é? Nós falamos que tem pessoas que não conseguem viver com a frustração. E aí vamos entender essa frustração, né? O que pode me frustrar? O que vai me frustrar é justamente quando em algum momento eu não consigo, eu tenha um não, né? Por isso que é importante desde a infância a criança ser orientada, ela aprender que existem coisas que ela não vai conseguir ao longo da sua história, ao longo da sua vida. E a primeira sociedade que a gente vai vivenciando é dentro da família. E é ali dentro da família que são colocados os limites. É ali que são impostos, né, as regras sociais, né? Eu lembro que minha falecida mãe falava, e ela gostava de falar muito o seguinte: o seu direito termina, ou o seu direito começa quando termina o do outro. Então, quando ela falava isso para poder mexer, que eu queria responder na hora, ela, né, tinha aquela história de, não, agora não é a hora, né? É claro que eu sou de uma época que a taca era mais, né, a cinta ali, a repreensão vinha. E a questão toda é estarmos atentos que, vamos lá, você sai com a criança, hoje nós temos assim uma variedade de brinquedos, várias coisas que tem, né? Aí a criança está ali, ela quer algo, que você não pode dar naquele momento, né? Não é que você não queira dar, você não pode dar. Ela precisa entender que naquele momento ela vai viver a frustração de não ter, não porque o pai ou a mãe ou o tio não queira dar. É que naquele momento a condição não é suficiente, certo? Então olha o que tem o transtorno de conduta. Se ela tem tudo aquilo que ela quer no momento que ela quer, ela não ouve não. No dia que na sociedade ouvir um não, ela não vai conseguir lidar com essa frustração. E qual é a forma, né? A forma da agressividade no adulto, você vai ver na criança também. Aquela criança que faz a birra, que bate o pé, que sai chutando tudo, querendo quebrar as coisas porque não teve, né? E a gente vê isso muito em filmes, e aquele que está olhando acaba aprendendo, né? Não tem o que quer, sair derrubando tudo que tem em cima da mesa. E aí? Né? Então, assim, o lidar com a frustração, ele vai estar em vários momentos, inclusive na questão afetiva. E essa é uma das preocupações. A gente vê assim, hoje se registra muito a questão do feminicídio, né? Mas quantos jovens, a gente vê quantas reportagens que têm acontecido, hoje tem estado muito na mídia, aquele que não sabe ouvir um não num relacionamento e vai no acesso de agressividade, ou naquele momento a pessoa às vezes tem um medo de falar, porque ela acaba se sentindo, ficando presa, ficando escravizada por ter medo de falar, por não saber a reação do outro, porque o outro é muito agressivo. Qual vai ser esse momento? Então a frustração ela está em todos os momentos, seja no trânsito, no trabalho, na escola. Então eu preciso estar atento qual é o momento em que eu estou vendo. Nos ônibus estressantes, né? Você está ali indo todo dia para o trabalho e ali e às vezes a gente quase não percebe. Mas quem está acostumado a pegar aquele tal horário acaba conhecendo as pessoas que estão ali naquele ônibus ali, porque esbarra nela todos os dias.
e de repente tem um acesso de fúria ali dentro, o que aconteceu? Então, qual foi a frustração? Não conseguiu passar, estava muito cheio. Então, tudo isso a gente precisa estar avaliando. Então, quando eu faço uma autoavaliação, eu vou começar a perceber o que está causando angústia, o que está me dando problema. Se eu não consigo ter controle sobre isso, eu preciso então buscar ajuda. Muito bem. Doutor Aguinaldo, eu já vi era um psicólogo também, não lembro, também fazendo uma associação a esses ataques de fúria, ataques de fúria mesmo, né? Foi o que ele, bem, inclusive na época, usou. Ele falou que as pessoas que são viciadas em pornografia, né? Não sei se o senhor já desenvolveu esse estudo, ou se tem alguma coisa a respeito disso, mas ele falou que as pessoas que são viciadas em pornografia também são pessoas que normalmente são explosivas, são agressivas, não é? O senhor já viu alguma coisa a respeito disso? Já fez algum estudo a respeito disso? Não pesquisei especificamente, não procurei, ainda não vi, também não conversei com alguém sobre isso, né? Mas uma das coisas a gente observa é o seguinte, que o vício em si, quando você não tem a satisfação dele, ele vai te trazer a frustração. E a frustração vai depender de cada um como ele vai reagir nessa questão. Com a questão da pornografia, o que, consequentemente, o próximo passo é a agressão a uma outra pessoa, ou a si mesmo, né? Porque ele quer satisfazer esse vício. E aí, quando a gente observa a questão da agressividade, como foi dito, as explosões de raiva, né? Uma delas é a que a gente vai observar, é a agressividade, porque uma raiva é uma emoção que não está sendo controlada dentro de um padrão, né? Que a gente observa, tem pessoas que têm uma raiva que normalmente a gente passa por isso, né? Tem momentos que a gente fica irascível, fica aborrecido, e dentro do relacionamento familiar a gente acaba percebendo mais, porque você tem assim uma certa liberdade por conhecer o outro e acaba desrespeitando o outro, e aí a gente vê muitas dificuldades familiares por causa disso. Mas essa agressividade também tem aquela pessoa, e aí a gente também precisa estar atento, pastor, e como eu falei sobre a questão da forma, né, da criação, de como que foi, porque tem pessoas que normalmente são pessoas duras na forma de falar, mas extremamente educadas. E tem pessoas que são mal educadas, né, é isso aí, porque ela é agressiva na hora de falar, que ofende aos outros, né? E aí ela vai falar assim, não, mas eu gosto de falar a verdade. Não, eu posso falar a verdade sim, devo falar com educação, respeitando como o outro vai ouvir. Então tem pessoas que são extremamente educadas, que acabam de falar algo e você que está errado ainda pede desculpas, né? Você se sente na obrigação de se acertar. Agora tem aquela pessoa que não consegue. Quando sai disso, né? Quando você conhece, a gente conhece pessoas que a forma de falar são duras, mesmo que não seja a minha forma de receber, eu tenho que estar atento em relação a isso, e eu preciso ter o acesso de poder falar ao outro que eu me senti ofendido, né? Que eu me senti talvez humilhado em relação àquilo, não gostei da forma que foi dito. E se essa fala ela parte por uma forma mais áspera, você percebe que está indo para uma fala mais agressiva. E aí eu preciso estar atento, porque qual é o comportamento? Isso é normal dessa pessoa? Ou ultimamente eu tenho visto que, não sei o porquê, de repente essa pessoa começou a ter alguns acessos de fala que agride aos outros, se não agride a si mesmo, né? Então, é um comportamento que está violando o direito do outro, violando as normas sociais que são relevantes no convívio do dia a dia, né? Então, eu preciso estar atento em relação a isso. É uma das coisas, não sei hoje, não posso dizer hoje, né? Mas antes, o que a gente vê na internet, aí aqueles joguinhos, né? Os jogos de ataque, de guerra e tudo. Tinha nos shoppings, eu pelo menos lá no interior do Rio, tinha um shopping que tinha aquele que você tirava aquelas bolas de tinta, né?
que eram aqueles jogos para você extravasar suas energias, a sua agressividade ali, trabalhando com o outro ali, mas trabalhando em equipe. Você tinha que vencer a outra equipe. A gente vê nas redes sociais os reality shows, né? Que trazem isso e você vê que a pessoa joga ali aquela agressividade para conquistar aquilo que ele gosta. Isso está dentro de uma normalidade, dentro de um padrão que está sendo avaliado até mesmo. Porque não são feitos esses realities sem ter uma avaliação ali. Então tem aquela avaliação da conduta, da postura, por isso tem as normas. Quando se quebra a norma, há desclassificação. Então, quais são as normas da onde eu estou inserido que eu tenho quebrado? E aí, ou eu não tenha percebido também, é outro detalhe, talvez eu não esteja percebendo, mas eu estou vivendo num momento em que alguém começa a sinalizar que eu estou quebrando normas. Eu preciso estar atento em relação a isso. Muito bem. Começaram a chegar aqui algumas perguntas, doutor Aguinaldo, e a primeira delas é a seguinte. Bom dia, doutor, graça e paz. Tem como descobrir em um só exame, foi o que ela colocou aqui, todos esses transtornos? Eu acho que eu entendi aqui, ela está dizendo que exames, acho que talvez numa consulta só, né? Enfim. Sim. A questão, eu entendi a pergunta, né? O sim não foi porque eu entendi a pergunta. A realidade por isso que uma das coisas importantes é estar em busca do autoconhecimento, de entender, porque eu posso, no primeiro encontro, e ele vai ser ali dentro de um setting terapêutico ali, você vai começar a falar e vão surgir várias circunstâncias, vamos dizer assim, várias pontas soltas que precisam ser trabalhadas, né? Então, a não ser que você está sendo encaminhado para um exame diagnóstico, você vai fazer várias baterias de testes, né? E eles vão falar sobre a questão da conduta, né? A gente tem da personalidade, então tem vários testes que são feitos de personalidade, de emoção, para poder ser trabalhado. Quem tira a carteira, por exemplo, de habilitação, passa por um teste, que é o chamado do palográfico, né? Que a pessoa faz aquele monte de risquinho na hora que manda fazer, na hora de mandar parar. Aquilo ali é um teste de personalidade que vai olhar e vai falar daquele momento como aquela pessoa está. Existem esses testes, mas até chegar a esses testes você vai passar primeiro pela consulta, você vai começar a conversar ou não vai fazer os testes, mas vai conseguir lidar com várias circunstâncias. Então, dizer em um só é muito raro. A gente vê muita dificuldade que a gente tem quando a pessoa, por exemplo, pede, porque é pedido pelos planos de saúde, o diagnóstico, como que aquela pessoa está para fazer uma cirurgia ou alguma coisa assim. E ela, geralmente, é raro você encontrar um profissional que vá fazer em uma consulta só, um atendimento só, todos os exames e te dar um laudo. Geralmente você precisa passar por alguns encontros, pelo menos, no mínimo uns 4, para poder trabalhar a sua história, conhecer a sua história, qual é a motivação, para depois dar continuidade, porque se você precisa de um laudo para uma cirurgia e você começa, daqui a pouco você vai ter que dar continuidade, precisa trabalhar a sua história. Então a realidade é muito raro, talvez você encontre alguém que faça, algum profissional que já tem uma experiência muito já ampla em testagem, que vai te apresentar e vai conseguir te dar, o seu laudo é esse daqui, através das testagens. Mas geralmente é um primeiro encontro que você faz uma anamnese, vai conhecer a sua história e a partir daí começar a trabalhar as pontas soltas que vão surgindo, né? Então eu hoje posso ter um acesso de raiva por algo que vem me acontecendo, mas que isso daqui remonta uma história lá atrás que eu passei e talvez eu não tenha resolvido. E aí? Então você vai trabalhar o agora, mas vai se conhecer também o que aconteceu na sua história, como você pode lidar com isso. Então, respondendo ao nosso ouvinte, primeiro agradecendo, já pela pergunta, já pelo cuidado, mas dizer assim, é raro você, em um encontro só, você trazer todas as respostas. Muito bem.
Doutor Guinaldo, aí assim, descobri um transtorno, né? Eu cheguei agora à conclusão que eu tenho esse transtorno. O que fazer? O que fazer é tratar, né? E o tratar é se conhecer. Por exemplo, vamos lá. Eu daqui a pouco vou falar um pouquinho, e continuo semana que vem, sobre o transtorno explosivo intermitente. Esse transtorno, por exemplo, o que ele foca? A principal dele, uma emoção mal controlada, explosões de raiva que são desproporcionais à provocação interpessoal ou a outro tipo de provocação ou a outros estressores psicossociais, o que nós vamos encontrando lá no DSM-4. Então, você começou a ter um acesso de raiva, porque assim, tem pessoas, pensa aquela pessoa que só por você olhar para ela já perde a paciência, ela já vai achar que você está tentando alguma coisa contra ela. Percebe que você não falou nada, mas a sua forma de olhar, ela já criou um pré-julgamento e ela já vem num estresse tão grande que ela vai partir para cima de você perguntando: o que você está me olhando? O que está acontecendo? Né? Não é normal isso, né? E aí você vai observar assim, nessa história, para chegar a esse ponto, algumas coisas já aconteceram. E se ela percebe, olha, eu estou tendo muito acesso de raiva, porque ela vai vir no momento que ela parar e refletir, por exemplo, deu uma resposta maldada ou foi um momento que ela foi agressiva com o filho, com a namorada, com a esposa ou com o esposo, ou no trabalho. No trabalho, assim, o que acontece? Vai ser logo diagnosticado e vai ser afastado. Vai falar: olha, você está tendo um problema porque essa pessoa não vai ficar muito tempo no trabalho. Ela não vai conseguir. Ela vai começar a explodir de tal forma que, no final, aqueles que estão à sua volta, vão perceber e vão falar: procura um médico, procura tratamento. Mas se isso não aconteceu lá ainda, mas aconteceu dentro de casa, ele precisa estar atento em relação a isso. Tem um diagnóstico. Se tem um diagnóstico, agora então, o que vai ser preciso? Vai ser preciso passar esse diagnóstico. Ele consegue lidar apenas com a psicoterapia, apenas conseguindo dar conta da sua história, conversando, indo para um set terapêutico. Aí está no set terapêutico, o psicólogo percebe que isso ainda não está ajudando. Vai ser encaminhado sim para um psiquiatra, que vai passar uma medicação. Geralmente a pessoa vai direto para o psiquiatra. E aí, quando ele vai para o psiquiatra, os psiquiatras passa a medicação, vai avaliar daqui a 1 mês ou 2 meses, conforme a medicação vai chamá-lo para poder, já fica remarcado, mas ele vai chegar um momento que ele vai falar: olha, procura ajuda, procura um psicólogo, procura fazer uma terapia, porque só a medicação ela vai atender e vai trazer um controle físico, emocional. Mas o que está acontecendo aí dentro? A realidade é, as explosões estão vindo porque eu não estou conseguindo controlar de algo que está ali dentro que não foi resolvido. Ok, Pastor? Tudo bem. Tem mais uma outra pergunta aqui, doutor Aguinaldo. Lembrando aos nossos ouvintes, né, que estão enviando perguntas, ou que queiram enviar, né, que a gente acabou não avisando lá, que sempre tem gente nova aqui na rede. Se você quiser participar, fique tranquilo que a gente não vai estar identificando ninguém, ok? A gente vai apenas passar a pergunta que você enviar para o nosso querido psicólogo, e aí ele vai estar respondendo e tal, mas a gente não vai estar identificando ninguém, tá bom? Então, fique tranquilo, pode mandar pergunta à vontade aqui no 11 9 3003 0316 e a gente vai estar encaminhando ao Dr. Aguinaldo e ele vai estar apenas respondendo a sua pergunta, identificando ninguém, ok? E a próxima pergunta aqui, Dr. Aguinaldo, é a seguinte: sou uma pessoa muito tranquila e calma. Inclusive a foto de perfil. Eu queria depois que o senhor respondesse isso pra gente, doutor Aguinaldo. Quem vê cara não vê coração, né? Assim, exato. E tem gente que tem um semblante assim tão, né, tranquilo, calmo, sereno, mas às vezes é uma fera, né? E aí a nossa querida irmã, ela botou aqui: sou uma pessoa muito tranquila e calma, que é o caso da foto dela aqui, né? No serviço e com os amigos. No meu ambiente familiar, costumo ser às vezes explosiva, olha aí. Ataque de raiva em algumas situações, principalmente quando estou me sentindo cansada.
Tento lutar contra isso todos os dias. Será que preciso de tratamento? Seria bom, né, poder conversar sobre isso, que legal. Primeiramente, agradecer pela sua presença aí, mandando a sua contribuição. E é interessante que, assim, só nessa fala, pastor, olha o que a gente percebe. Ela já identificou qual é o momento que ela tem os ataques de raiva. Ou seja, é um momento de estresse, um momento de muito trabalho. Qual foi a última vez em que essa pessoa conseguiu tirar um tempo para ela mesma, né? Fazendo aquilo que ela gosta de fazer e que relaxa. Talvez seja ficar até numa rede, para quem gosta de rede, olhando o pôr do sol. Talvez seja apenas estar de frente quem mora numa cidade praiana, né, que geralmente a gente que mora próximo de onde tem rios e praias, a gente quase nunca vai, né? Fica o estresse. Aí o outro vem, visita, fala que lugar lindo, eu estava ali morando tantos anos, nunca fui lá. Né? Descobrir algo novo, né? Fazer algo novo pela primeira vez. Né? E isso é cada dia. Então, assim, olha, repare bem, é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, porém, no momento de estresse, no fazer do dia a dia, em casa, né, sempre tem aquele que talvez, né, tenha sido aprendido, mas não colocou em prática. Ela aprendeu, mas não colocou em prática. Por exemplo, numa casa que você tem 4 pessoas, a gente tem um costume, a gente gosta de ter muita coisa dentro de casa, né? Aí você tem 4 pessoas, cada um tem seu caneco, certo? Acabou de tomar seu café, usou lá, o caneco vai ficar para quem lavar. Se ela aprendeu a lavar o dela, vai ser um serviço a menos para mim. Mas eu deixo lá e vem um outro e lava. Então toda vez que tem, aí entra o comportamento, tá vendo? Aí toda vez que tá a pia suja eu vou lá e lavo. Chega um momento que eu tô meio estressado e cansado e vou falar assim, gente, eu tô todo dia lavando essa pia aqui, todo dia tá isso aqui cheio. Então, o que vai fazer? Né? Tem que então, cada um lave o seu, que vai ficar leve para todo mundo. Quando a pessoa sai, e é interessante, quando essa pessoa dentro de casa aprendeu e ela vai para uma república porque ela precisa estudar. Hoje as pessoas estão tendo mais recursos, estão alugando seu próprio apartamento, ou seu flatzinho, a kitnet, né? Mas geralmente quando vai para uma escola pública ou para uma universidade pública, para uma outra cidade, aí vai procurar uma república para poder dividir ali, a compartilhar, né, as despesas e tudo, e cada um tem que cuidar do que é seu. Aonde eu vou aprender isso? Vou aprender dentro de casa, senão lá eu vou ter problema. Então a realidade perceba onde tem te afetado muito. E se isso tem extrapolado, aí busca ajuda. Mas hoje com pequenos afazeres, pequenas coisas, pode fazer. Olha, o que tem me cansado? Chegar em casa, eu quero chegar em casa e deitar, descansar. Mas eu chego lá, está uma bagunça, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer muito mais. Quando dá a hora de descansar, já deu a hora de dormir, porque de manhã eu já tenho que levantar novamente. Então compartilhe, converse com cada um e fala, gente, vamos manter aqui uma ordem no mínimo, porque eu preciso descansar, eu quero aproveitar. A outra forma, e aí isso aí é uma dica que, né, eu vi acontecendo isso também, vendo, não fui eu, mas eu estava presente quando a pessoa falou, né, a psicóloga falando, falou, minha filha, se lá o seu filho, sua filha não consegue arrumar o quarto dela e a bagunça é dela, faz o seguinte, você está cansada, fecha a porta e deixa, você vai se virar aí, você vai arrumar, né? Porque senão você vai arrumar todos os dias, vai arrumar o guarda-roupa, vai arrumar tudo e no outro dia vai estar como? Bagunçado. E você não conseguiu descansar. E diga-se de passagem, né, doutor Aguinaldo, como dizem alguns manos aí, um salve aí para todas as mulheres, não é? Porque assim, as mulheres, principalmente essas guerreiras que trabalham fora, né? Porque, meu irmão, olha só, Provérbios 31 lá fala da mulher virtuosa e tal, né? Que ela tinha muitas coisas e tal, mas, meu irmão, você dá conta, para a mulher dar conta, né, de afazeres lá fora, afazeres dentro do lar, né, gerenciar o seu lar, né, e diga-se de passagem, nem todas têm o privilégio de ter uma secretária do lar,
né? Elas trabalham às vezes fora para completar o orçamento dentro de casa, para ajudar, né? Complementar, melhor dizendo, o orçamento dentro de casa, que o maridão está ali lutando pelo outro lado e tal. E só que às vezes tem filhos, né? Aí os filhos começam a crescer, chega a adolescência, né? E normalmente adolescente é mais desconectado do mundo mesmo, né? Então você tem que estar ali todo o tempo puxando a rédea, né? E tal. E normalmente são as mulheres, né? Quem gerenciam isso aí, são as mulheres que enxergam as micro sujeiras, né? E por aí vai. Então, assim, um salve a essas guerreiras, né? Que de fato se vê, ó, é o típico caso aqui da nossa querida, né, que ela diz que no trabalho de boa e tal, mas é quando ela está muito cansada, aí o povo começa, né, dentro de casa, talvez cobrar aquilo que ela já faz, né, que normalmente é assim, elas já fazem, não é? E aí, às vezes, existe, direta ou indiretamente, uma cobrança daquilo que ela já faz, sendo que ela já está fazendo além do que está, às vezes, até mesmo sobre, né, do seu limite. Né? Então, assim, um salve a essas guerreiras aí que trabalham fora e gerenciam, né, os seus lares. Que Papai do Céu continue dando graça, força, né, e tempo para poder correr no psicólogo, amigo. Então... E principalmente os esposos e filhos. Ajuda, né? Passar um pano na casa, lavar uma louça, ajudar. Tem maridos aí que cozinham muito bem, fazem chegar aquele alimento preparadinho, algo maravilhoso se ele chegou mais cedo, mas se chegou junto no mesmo horário, vamos junto compartilhar, e cada um vai para um lado ali, limpando uma parte ali, e podem marcar um dia e outro dia falar, não, hoje nós não vamos fazer nada, não, vamos comer fora, né? Então vai pagar ali, aproveitar, fazer um lanchezinho fora. Às vezes nós não percebemos essas circunstâncias. Então, percebam bem que a gente está falando sobre algo que vai se tornando um transtorno. Tá? Então, e é muito legal a gente poder estar honrando essas mulheres, honrando essas pessoas que trabalham, cuidam da casa, cuidam dos filhos. Mas vai chegando um momento em que o estresse é tão grande que foge do controle e a pessoa entra em transtorno. O transtorno precisa ser tratado. Certo? Então, assim, a melhor coisa, como ela acabou de identificar, já está começando. Começa, então, agora a aliviar o fardo, começar a trabalhar aí, tentar distribuir tarefas e não se obrigar muito a ter que fazer tudo, né? Chega um momento em que a gente precisa estar atento, sem culpa, sem sentir culpa. Olha, eu pedi para alguém fazer e se ele não fez, eu não vou fazer, vou deixar para que faça, já que prometeu que vai fazer, e tentar aliviar o fardo. Então, o que a gente está observando? Para que não entre em transtorno. Porque quando começou isso a acontecer várias vezes, num período de, por exemplo, 12 meses, e todo mês acontece uma explosão dessa daí, né? Porque aí já está somando alguma coisa, talvez o recurso financeiro, mais o trabalho, não conseguiu conquistar aquilo que estava querendo, e aí vem a frustração, não está conseguindo dar conta e explode. Então, a pessoa já precisa de estar atento que está entrando num transtorno. O transtorno precisa ser cuidado. Aí vai ter que ir para o terapeuta mesmo. Não tem jeito. Buscar ajuda. Então, enquanto já está se percebendo, aproveita e tenta já negociar, trabalhar com cada um, fazer os acordos, para que todos cumpram e não precise ir a esse extremo. Aí, para procurar o terapeuta, procura somente para poder se conhecer, para conhecer a sua história, para trabalhar suas frustrações, né? Que cada um tem na sua época, no seu tempo, e a gente precisa, muitas vezes, estar tranquilo e em paz consigo mesmo. Muito bem. Tem mais perguntas aqui, doutor Aguinaldo. Vou falar menos agora. Está com tempo bem limitado. E então, assim, a gente vai ver se consegue atender todo mundo. Mas vamos lá. A primeira delas é a seguinte, doutor Aguinaldo. Doutor, existe algum transtorno que é caracterizado em pessoas que têm dificuldade de compreensão de algo escrito, mas na prática está acima da média? Sim. Você entendeu aí? Porque assim, eu agora não vou lembrar o nome. Eu já passei, a gente faz essa pesquisa, a gente pode procurar.
Mas tem a pessoa que tem a questão, e até mesmo o déficit de atenção, né? Tem pessoas que, para ler, ela tem uma dificuldade. E nessa leitura, né, ela usa mecanismos. Por exemplo, eu conheço, né, pessoas que, para fazer um concurso, para fazer uma prova, ela faz toda a documentação, faz a prova dela separada, com o equipamento todo vistoriado e tal, que é e usa aquele som de máquina, som eletrônico, né? A leitura tem um leitor de texto, né? Aquela forma de leitura que ela consegue compreender mais. Então, às vezes a pessoa tem um déficit, ela não consegue, ela lendo, ela não consegue compreender, mas ela ouvindo, ela consegue sim. Então, essas pessoas, quando ela já tem esse diagnóstico, já conhece, ela leva toda essa documentação, ela vai fazer um concurso, e o concurso, tanto é que é dado a condição, né, para a pessoa que tem esses déficits, para poder, ela tem que entrar com os recursos, ela tem que apresentar, tem que comprovar, e aí ela vai fazer com o computador, e ela vai colocar o fone, ela vai ouvir a leitura, ela consegue responder muito bem, ela está acima da média. Ela, inclusive, quando eu falo que eu conheço, porque eu conheço a pessoa que fez o doutorado dela, e sempre assim, ela toda vez fez o mestrado, fez o doutorado, né, que foi o meu orientador na área de gestalterapia, né, como acompanhou, né, meu orientador. E ele fazia sempre isso, ele fez o doutorado dele, e ele sempre tem todas as documentações, ele leva, e ele ouve, né, aquele som de máquina. Eu não consigo ouvir muito direito, mas ele consegue ouvir e compreender. A leitura já é difícil, tem um nome sim, específico, tá? E aí a pessoa tem que usar desses métodos, desse meio, e ele responde muito bem, conseguiu fazer o doutorado deles, já deve estar indo para o pós-doutorado, mas dessa forma. Maravilha. Próxima pergunta, doutor Aguinaldo. Estava ouvindo o psicólogo e gostaria de relatar algo com minha filha e meu filho. Ela tem 16 anos, ele 19. Eles são explosivos, ataques de raivas constantes. Minha filha não se aproxima de mim, tem muita raiva de mim e eu não consigo entender. Por favor, me ajude, o que faço? Pois bem, a dificuldade da proximidade dela, que só ela pode falar para você o que ela tem vivenciado, né? A gente sabe que na adolescência, na juventude, tem aqueles momentos, né, que a pessoa fica desconectada, desligada, faz várias coisas, às vezes fica aborrecido, porém, a importância diga para ela esse sentimento. Chama lá, minha filha, vem cá, às vezes eu percebo que você tem raiva de mim, o que eu fiz, em qual foi o momento, esteja preparado, porque ela vai falar qual é o momento, talvez não fale de imediato qual é o momento, mas ela vai dar os indícios, e talvez assim, a questão de ciúmes entre irmãos também, porque acho que um é mais privilegiado do que o outro, já tem uma diferença de idade, é a forma, você criou, a gente cria filho tudo igual, a gente pelo menos pensa que está criando tudo igual, mas cada um tem uma singularidade. E nós fazemos isso sem perceber. Então a melhor forma eu quero conhecer, então eu vou perguntar, vou tentar, vou buscar, e a partir do momento que eu tiver a resposta, eu posso então mudar. Pedindo perdão e ajudando. Mas enquanto a senhora ficar pensando que se ela tem raiva de mim, talvez ela tenha raiva de algumas atitudes que aconteceram com ela, na correção, e ela não conseguiu compreender. Mas eu vou viver sempre com esse sentimento, e ela também não sabe que eu tenho esse sentimento. Então é bom conversar. Tentar no momento... A senhora sabe muito bem o que ela mais gosta. Tente conquistá-la na onde ela mais gosta. E daí poder falar. Às vezes eu sinto que você... Sinto às vezes uma forma áspera, que você parece que tem uma raiva de mim. Eu fiz alguma coisa, eu gostaria de saber como sua mãe... né? O que eu pude fazer, o que eu fiz, eu gostaria de mudar até, se for possível. Agora sim, que fique claro também, né, doutor Aguinaldo, que às vezes, como o senhor muito bem falou aí, a pessoa tem que ir também preparada para ouvir, né? Sim, porque, sim. Às vezes ela vai ouvir algo que ela às vezes nem concorda, né? Então, assim, como o senhor falou lá no início do programa,
a forma de você retrucar ou falar ou até mesmo, né, tentar corrigir, enfim, busque sabedoria em Deus. E uma outra coisa também, né, que eu também gostaria de acrescentar. A menina tem, nesse caso, a menina tem 16 e a mãe, né, com certeza tem no mínimo aí mais do que o dobro da idade dela. Exato. Então, e às vezes a gente vê, eu falo isso porque eu já vi situações, né, a gente como pastor também, a gente lida com situações de famílias dentro de igrejas e tal, e eu já vi situações que às vezes a mãe é a adolescente da relação. Sim, né, acontece. Né? Então, e aí a gente, claro, tem que tentar, às vezes, convencer, querida, você é que é adulta, ei, em nome de Jesus. Não é o caso aqui, né? Claro que a gente trazer não as sabe responsabilidades. né? Mas a gente tem que tem a responsabilidade, tem ali, e tem normas. Enquanto ela tem 17, até que faça 18 anos, ela está sob a tutela dessa mãe e desse pai. E ela tem norma, mesmo que não concorde, né? Ela tem normas. Agora, o que causou essa mágoa, raiva? Porque assim, ela mesma vai sofrer no dia que ela der conta e no dia que essa mãe e esse pai não estiver presente. E aí aí sim vai carregar um trauma, uma angústia, um problema lá na frente porque não soube. Então, muitas vezes nós encontramos e conversamos sobre isso. Tem pessoas que não aprenderam a dizer eu te amo, não aprenderam a estar, a dar um abraço, porque lá no passado isso era mais a nossa idade, né? Os nossos pais, era assim, eles tinham que colocar comida dentro de casa, dar a educação, e também eu fui numa época em que se você fizesse apenas hoje o chamado ensino fundamental, que era até a 8ª série, que se falava, hoje é o 7º ano, né? Já estava muito bom e você tinha que trabalhar e cuidar da casa. E a menina era aquela que tinha que crescer, casar, procriar, cuidar da casa, né? E você tinha que manter. Então você não via muito esse relacionamento. Raro eram os pais que sentavam com os filhos, que conversavam com os filhos, que contavam histórias. Mas ainda assim temos histórias muito boas. Por exemplo, eu vou dizer que meu pai não era tão próximo, mas quando eu estava aprendendo a ler, que eu andava de bicicleta com ele, que via aquelas placas, de longe ele falava, vai lendo. Eu tinha que aprender a ler, então assim, me ajudou na leitura. Porque eu queria mostrar para ele que eu sabia ler e ele ficava cobrando. Então eu tinha que já fazia um teste de visão, né? Você já tinha que saber se estava enxergando bem e ler até a bicicleta passar naquela quadra lá. Quando acabava de passar, você já tinha lido aquelas estradas. Visão TDAH, né? Porque para ver se o cara se focava na placa mesmo. Isso aí, já testava, já fazia o teste tudinho. E assim, mas era uma pessoa que era extremamente dura, a forma de falar, a forma de agir. Mas ainda assim você tem alguns momentos. Então, na nossa história, temos momentos bons e momentos ruins. Temos os momentos de frustração. E aí eu preciso. Então, aquele pai, aquela mãe que não soube dar um carinho, como pensava, talvez ela não tenha aprendido qual foi a história dela. E é como o pastor acabou de falar, talvez eu tenho que estar preparado. Como que eu vou ter de retorno? Não para cair na defensiva, né? Embora eu seja o pai, embora seja a mãe, então assim, ela tem que estar atenta para poder se olhar e falar, olha, eu, na minha condição, por que eu fiz isso? E aí poder falar, você me perdoa e vamos começar então a aproveitar, porque daqui uns dias essa menina de 16 anos vai ter a família dela e vai precisar estar atenta em relação a como ela vai lidar. É exatamente isso, né, doutor Ignaldo? A pessoa tem que entender, o pai e a mãe, que eles são o adulto dessa relação. Então é eles que têm que agir buscar em Deus essa sabedoria, né? De lidar. Às vezes a criança está cobrando ali de você algo que você, no teu entendimento, com a tua experiência, né? Com a tua vivência, você sabe que você não está errado. Mas a forma como você vai querer retrucar isso, né? Aí só piora a situação. É isso que a gente tem que ter a pedir a Deus, essa sabedoria, essa sabedoria, esse discernimento ali no momento, né? Para que você saiba aplacar aquele furor daquela pessoa. Tem mais uma aqui, doutor Ignaldo. Seu tempo já foi. Pode mandar? Pode. Vamos lá, vamos ouvir, na verdade, né? Bom dia, Rede 316. Bom dia mais uma vez, pastor Elvio. Bom dia, doutor Aguinaldo. Bom dia, irmão Luiz. O pastor
pastor Aguinaldo. Você falou um ponto aí que eu tenho atravessado aqui em casa. Sou eu e o meu filho solteiro, né? E às vezes eu arrumo os copos tudo no lugar, aí meu filho vai usando e deixa fora do lugar. Eu falo, meu filho, coopera comigo. Ah, mas desculpa, vai deixar aqui, eu vou fazer isso. Aí ele esquece, quando pensa que não, os copos está tudo fora do lugar. Eu penso comigo, assim, vou deixar pra lá. Tem aquele ditado que se a gente esquentar a cabeça, vai acontecer igual o palito de fósforo, né? Vai pegar fogo. É melhor deixar pra lá, viver em paz, tranquilo, não. E fazer o que puder fazer, não? Boa. Então, não é queimar a cabeça, né? Mas outra coisa também tem aquele detalhe. O problema maior é o que está dentro da gente, né? E aí é interessante avaliar, pastor Elber. Porque assim, eu tô cansado, mas se eu não fizer, eu me sinto culpado porque eu não fiz. Né? Então assim, não, ele até pediu perdão, eu não vai, mas assim, distraidamente ele vai fazer novamente, porque ele vai deixar lá e quando ele chegar vai estar limpa a pia, vai deixando a pia suja. Não, tá ali. E vamos começar a trabalhar isso daí. Ah, mas não tem um copo. Então tudo bem, eu vou esconder os copos. Imagina ali, você tem um copo só na pia, tem ela e ele, olha, tem um. O que vai ficar limpo é o meu, ele vai pegar o limpo. Tudo bem, então o meu vai ficar guardado comigo. E aí, a gente pensa que é egoísmo, mas é uma forma de poder também ajudar. Falar, olha, por que está sujo? Porque eu não limpei. Então eu preciso ajudar. É natural. Então é aquele momento de ajuda, aquele momento de cuidado que a gente vai ensinando. Porque quando chegar lá na frente que esse menino casar e a esposa for diferente, vier de uma família em que havia o compartilhar de todo o trabalho e não acontecer isso, vai ter aquele problema familiar. Vai ter essa briga. A pessoa que falou da filha e do filho, né, que são explosivos e tal, ela completou aqui o recadinho dela, doutor Aguinaldo. Ela disse assim, minha filha não quer ter uma relação de aproximação comigo. Me ataca constantemente. Ela botou aqui, ela fez um comentário, né, mas Deus está me iluminando. Deus abençoe aí. É o que ela completou aqui, doutor Aguinaldo. Ok. E obrigado por ter completado também, né? E diga para ela, pelo menos, eu te amo. Que é o seu sentimento, né? Ore por ela e diga para ela, todos os dias que puder, eu te amo. Né? Ô filha, vai com Deus, eu te amo. Né? Algo importante, né? Que a gente está trabalhando e vai vivenciando, porque um dia ela vai perceber isso. Espero que seja o mais breve possível. Mas vá tentando sempre daquilo que é possível para você. E não entrar na pilha, né, doutor Aguinaldo? Às vezes, o problema é esse, que às vezes adulto você... da relação é ela. Exatamente. Então, assim, às vezes você está naquela correria, né, a pessoa está na correria, está na pressão do dia e tal, né, e às vezes tem lá essa pessoinha que fica ali, né, o adolescente bancando, o adolescente sendo adolescente, a criança sendo criança, né, te testando ali, testando e tal. Né? E aí você às vezes entra naquela pilha de querer bater boca, meu irmão, não dá, bater boca com adolescente não dá, ainda mais agora, os moleques eles têm muita informação, só que as informações deles são informações igual eles veem na internet, são cortes da internet, né? Não é nada profundo, entendeu? Então assim, aí você às vezes vai querer dialogar, ou bater boca até mesmo com a pessoa, com esse tipo de pessoa, né? Com essa adolescente e tal, meu irmão, aí é só para você ter prejuízo. Né? Pastor Elber, interessante aqui pra gente. Tem mais uma pergunta? A pessoa mandou um áudio aqui para mim, eu acredito que... Antes de ouvir o áudio, vou só falar na sua palavra ali, que é muito interessante quando a gente fala sobre recortes de internet. A gente encontra muitos artigos, todos esses que a gente está conversando, você pode encontrar esses artigos na internet, você vai encontrar no manual DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, no CID-10, né? A gente vai observando. Agora, o que é importante estar trabalhando? Eu leio algo e vou pensar que eu estou ali. Mas quando você está no setting terapêutico, a sua história é que vai apresentar. Esse é importante. Quando a gente fala sobre a importância da terapia, ela está para que você possa lidar com essas circunstâncias. Desculpe eu usar e desculpe mãe que mandou o áudio ali, que mandou, né, sobre a filha de 16 anos, mas olha só,
quando você vai para a terapia, quando você vai observar, você vai aprender a lidar com essa circunstância e com esta dor que, por exemplo, a escolha da sua filha está sendo não falar contigo, mas ela não está percebendo que você está vivenciando uma dor. Quando você vai trabalhar a sua dor emocional, né? Porque assim, eu sei que o seu desejo é resolver essa questão com a filha, mas entre isso daí, na realidade está a tristeza de se sentir rejeitada por aquela que passou 9 meses no seu ventre e 16 anos que está sendo cuidada. É essa dor que a gente tem que trabalhar no setting terapêutico. Os demais vão sendo trabalhados para como lidar com as circunstâncias. Maravilha. Então vamos ouvir aqui o que ela está dizendo. Bom dia, pastores. Bom dia a todos. Eu tenho 46 anos, tenho 5 filhos. Em relação à história que eu contei sobre os meus filhos, a Juliane tem 16 anos e o José Henrique está com 19 anos. Os ataques são constantes, principalmente da parte da minha filha. Ela não consegue se aproximar de mim, ela não tem um respeito comigo. Talvez lá no passado eu cometi muitos erros. Talvez algo que eu fiz que eu não consiga lembrar, mas eu já me aproximei dela em lágrimas, já pedi perdão se algo eu já fiz. Talvez a falta de carinho, talvez eu passei por momentos que talvez eu não me aproximei muito deles, na verdade. Eu era ausente, era uma pessoa desconectada, uma pessoa que não tinha... eu fiquei nos meus filhos, mas eu vivi uma frustração pelo meu casamento e talvez eu não tive uma paciência tão boa com os meus filhos e como deveria ter tido. Mas eu já pedi perdão a todos eles, principalmente a minha filha, que ela presenciou muitas brigas com o pai delas, né? Todos eles, principalmente ela. E eu não entendo hoje, não consigo lidar, mas eu peço sabedoria ao Senhor, eu peço sabedoria a Ele, que Ele venha me iluminar, que Ele venha me ajudar e me aproximar. Só que quando eu tento me aproximar dela, ela me ataca, ela diz que eu não sou mãe dela, que ela só tem pai. É muito difícil, realmente. Mas eu creio que Deus já está iluminando vocês para com a minha vida. Eu estava ouvindo aqui, glória a Deus, e eu creio sim, que talvez ela vai precisar de uma ajuda, né? Porque é constante os ataques, constante. Obrigada, Deus abençoe. Encerrando aí, né? Esse áudio ela trouxe, foi aquilo que eu acabei de falar. Repare bem, trate a sua dor primeiro, né? Cuidar dessa dor. Às vezes eu falo, eu cometi muitos erros, tá? Eu cometi várias questões, não vou justificar nenhum deles, mas eu preciso aprender a lidar com eles e a lidar com esse momento em que essa ausência foi acontecida. Porque repare bem numa história, né? São histórias que aconteceram no mesmo tempo, numa época, que também afetaram pessoas diferentes, em contextos diferentes. Imagine essa filha, esse filho, na escola, o que ouviram. Então, tudo isso vai compondo a história. Então, todos eles precisam, na realidade, trabalhar o seu contexto primeiro, a si mesmo, e depois juntar numa terapia de família e poder conversar. No final, pode até voltar a conversar, mas olha, o sentimento ainda vai continuar, aquele sentimento de distanciamento, porque não houve convívio. Ou houve. Então, assim, a realidade é o que cada um está passando, qual é a dor de cada um. Então, esses ataques de raiva, de repente, estão acontecendo como uma resposta de medo de não ser rejeitada novamente. A gente não pode dizer qual que é. Então, é o que está sendo trabalhado ali. Tá vendo, pastor, como que é interessante a questão do setting terapêutico? É aí que vai ser trabalhado as pontas soltas, as pontas que ficam ali precisam ser cuidadas. Ok, meu pastor? Forte abraço. Valeu. E a nossa querida ouvinte, Deus te abençoe, querida. Obrigado, viu, pela tua coragem de estar aqui expondo essa situação, né? E tenha certeza, né, que tem pessoas que nesse momento já estão aí intencionalmente, pelo menos, a gente não vai estar dizendo o teu nome aqui, mas já orando pela tua família, orando para que Papai do Céu possa
também, né, vir cumprir o propósito dele aí na tua casa, em nome de Jesus. Doutor Aguinaldo, obrigado, querido. Deus abençoe sua vida. Nós combinamos que 11 horas eu te liberaria, né? Já são 11h14. A gente já vai conseguir, pastor. Fique tranquilo. Já vai conseguir. Só lembrando, antes que eu pergunte, semana que vem eu vou trazer um pouco então sobre o TOD, transtorno opositor desafiador, e darei continuidade no transtorno explosivo intermitente. Tá bom? Muito bem. Então, dando uma de Pastor Bill aqui, semana que vem temos Todd. Muito bem. Esse é o Pastor Bill. Boa semana, querido. Deus te abençoe. Abraço a todos. Valeu, até lá, até quinta, então. Esse foi o nosso Nodivan da Rede. Então, semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, então, semana que vem, como diz meu amigo Pastor Bill, teremos Todd, viu? Então, mas só que é outro Todd que a gente vai conhecer na semana que vem com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Valeu, querido. Deus abençoe. Boa semana. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.